porque você é católico apostólico romano. Eu recebi recentemente uma pergunta assim: se foram os romanos que executaram Jesus com uma sentença de morte, não é contraditório e incoerente a Igreja Católica ter Romana em seu nome? Essa pergunta é muito interessante, mas antes de eu responder ela, veja isso aqui. Nós não temos problemas em dizer que a Igreja de Cristo ela é católica e apostólica. O nosso problema é com a romana. Agora, a Igreja Católica, ela não é igreja. A Igreja Católica é a encarnação do erro. Ela é essencialmente oposta ao que Jesus falou. Então eu, pessoalmente, considero o catolicismo uma seita. Meu problema não é com Igreja Católica, porque a Igreja Católica significa simplesmente universal. Apostólica, também não tenho um problema com isso. Meu problema é com o romana. Como vocês podem ver, existe muita confusão com o fato de nós, católicos, nos chamarmos de católicos romanos. Na cabeça de muitas pessoas, essa associação com a Igreja Católica Apostólica Romana, com o antigo Império Romano, é muito comum. Há muita confusão e há muita associação a isso. Em grande parte, por causa dos discursos de muitos protestantes mal formados e até mal intencionados, verdadeiros caluniadores, como esses que nós vimos aqui em cima nos vídeos, que tentam associar a Igreja Católica ao Império Romano. E eles tentam associar, sempre dizendo em outros lugares, em suas doutrinas, de uma forma historicamente bem errada, de que Constantino foi o verdadeiro fundador da Igreja Católica. E eles tentam atribuir isso de várias e várias formas. Olha, eu não teria espaço aqui para poder mostrar tantas e tantas incoerências, mentiras, até loucuras históricas que eles cometem para tentar afirmar isso da Igreja Católica Romana. Mas a resposta é muito simples. Por que que nós, católicos, também nos chamamos de apostólicos romanos? Deixa eu explicar para vocês, de modo muito simples. Por um motivo muito óbvio. Porque foi a Igreja de Roma que evangelizou o mundo ocidental. Aqui é preciso compreender que a Igreja Católica não possui tão somente o rito romano. A Igreja Católica não é somente a Igreja de Roma. A Igreja de Roma é aquela que preside na caridade aquelas outras igrejas que estão em comunhão com ela. Existem mais 23 igrejas orientais, chamadas juniatas, ou seja, unidas a nós, que têm seus ritos próprios, que possuem suas tradições próprias, mas que estão em comunhão com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica Romana é aquela igreja do Ocidente, de rito latino, que evangelizou o orbe ocidental, a parte ocidental do mundo. Então, como foram padres ligados à Igreja de Roma, padres ligados aos papas, missionários ligados ao Papa, congregações ligadas ao Papa, que saíram pelo mundo para evangelizar, esse é o motivo pelo qual nós nos chamamos, denominamos como católicos apostólicos romanos. É tão somente por isso. E não é muito difícil de compreender isso. Mas eles precisam caluniar de todas as formas. Mas eu vou dizer uma coisa aqui importante para vocês. Essas calúnias contra a Igreja Católica Apostólica Romana é uma calúnia que eu posso dizer de modo tranquilo que é uma blasfêmia. E é um erro por uma incapacidade de leitura da própria Sagrada Escritura. E vou mostrar para você. Aqui é importante nós vermos a incoerência protestante nesse ponto. Eu quero abrir um parênteses aqui. O que nós vemos naqueles vídeos não é a opinião de todos os protestantes, tá bom? São alguns protestantes
majoritariamente de tradição presbiteriana calvinista, que falam essas bobeiras. Claro, tem outros também que compram essas ideias, mas não são todos os protestantes, tá? Fecha parênteses aqui. Mas eu quero mostrar aqui a incoerência deles quando eles falam que a Igreja de Roma é a igreja pervertida. É uma incoerência absurda e blasfema. E vou dizer o porquê. Quando a gente vai para a Sagrada Escritura, olha só, eles sempre falam: nós defendemos a sola Escritura, somente a Bíblia. Então vamos para ela. A própria Bíblia tem uma carta de São Paulo aos Romanos. E São Paulo aqui não está falando do Império Romano, da Roma dos imperadores. São Paulo está se dirigindo à igreja cristã que estava em Roma. Aliás, que permaneceu em Roma e que está até hoje em Roma. São 2000 anos de igreja católica aqui em Roma. E veja, São Paulo já falava de uma comunidade aqui em Roma. É a esta igreja que São Paulo dirige essa carta. Esta mesma igreja continua até hoje viva, com o Papa Francisco como seu bispo aqui em Roma. Continua. Então como pode alguém dizer que esta é uma igreja desgraçada, que esta é uma seita, como eles falam? É uma seita, é uma seita. Se essa igreja é citada na Bíblia. E vou falar para você. Você pode pegar todas as cartas de São Paulo, as igrejas que ele escreveu, você não vai encontrar nenhuma que ele tece tanto elogio quanto ele faz com a igreja de Roma. E eu vou ler para você aqui, porque eu separei uma lista do que São Paulo fala da igreja de Roma. Aí você vai ver a diferença. O que a Bíblia fala da igreja de Roma e o que os protestantes estão falando dela. Aí nós temos que ver qual é a diferença, a incoerência. Então, primeira coisa, o que São Paulo, apóstolo, na Bíblia, fala sobre a igreja de Roma, da qual nós pertencemos. São Paulo vai dizer que a igreja de Roma é a igreja que deve ver a obediência da fé. É a igreja eleita de Jesus Cristo. Primeira parte que eu falei, obediência da fé, Romanos 1,5. É a igreja eleita de Jesus Cristo, Romanos 1,6. Chamados à santidade, Romanos 1,7. Em todo mundo é preconizada a vossa fé. Olha só, Romanos 1,8. Deixa eu explicar só esse versículo 8 aqui que é importante, porque aqui a fé de Roma era uma fé forte. Você não sabe quem é o fundador da igreja de Roma, mas era uma comunidade tão forte que onde eles andavam, eles falavam dessa fé de Roma. Era conhecida já no orbe daquele tempo. Mas ao mesmo tempo, como a palavra de Deus ela é viva e sempre viva, esta fala aqui de São Paulo já é de alguma forma uma fala profética, porque estava mostrando que a fé de Roma chegaria ao mundo inteiro. Como é verdade, como chegou ao mundo inteiro. Assim como em Mateus 16 a gente encontra que Pedro seria a pedra fundamental, que não é tão somente um termo teológico para falarmos de Pedro, mas é também algo histórico, já que a igreja, a sede principal de Roma, está sobre a pedra do túmulo de São Pedro. Portanto, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. A igreja de Roma está edificada também sobre a pedra, que é Pedro, mas também a pedra do próprio túmulo de São Pedro. É algo profundo. Está na Bíblia. E vai continuar. Romanos 1,12. A igreja que guarda a fé comum. Olha, é ela a responsável por guardar a fé comum. Comum do quê? De todos os cristãos. Perseverar nas boas obras. Olha aqui, boas obras. Romanos 2, 6 a 7. Oferecerdes nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Romanos 12, 1. Veja, a igreja que nos chama a oferecermos nossa vida como sacrifício, a igreja dos mártires. É a igreja que deve buscar a unidade, o bom exemplo, a caridade, a obediência, a fidelidade, boa doutrina e a retidão. Romanos 12 a 14. É a igreja que é chamada a ser acolhedora. Romanos 15, 7. A igreja que é chamada a ser sinal de esperança. 15, 13. Basta olhar os grandes atos de caridade. Nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta.
trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Desafio: alguém contrapor os atos de caridade da Igreja Católica. Está aqui, sinais de esperança. A Igreja Católica é a encarnação do erro. Ela é essencialmente oposta ao que Jesus falou. Combater pela oração o mal. Romanos 15:30. Essa é a vocação da Igreja de Roma. E logo nos primórdios da Igreja, Santo Inácio de Antioquia. Gente, Santo Inácio de Antioquia é a primeira geração de cristãos pós-apostólica, pós a geração apostólica. E ele vai dizer assim, olha só o que ele vai dizer sobre a Igreja de Roma. Igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. Igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. Agora, olha a lista que Santo Inácio vai dizer ainda dessa igreja romana. Igreja que preside na região dos romanos. Há uma presidência da igreja sobre as outras. Igreja digna de Deus, igreja digna de honra, igreja digna de ser chamada feliz, igreja digna de louvor, igreja digna de sucesso, igreja digna de pureza, igreja que preside no amor. De novo ele fala que é a igreja que preside no amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai, igreja que agrada a Deus. Está lá na carta de Santo Inácio aos Romanos. Não é palavra de Deus, mas é um sinal da história e da tradição da igreja. É exatamente isso que vai ensinar o Catecismo da Igreja Católica. Se você abrir lá o seu Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 834, vai dizer: as igrejas particulares são plenamente católicas, pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside na caridade, repetindo a fala de Santo Inácio. Agora ela vai citar aqui Santo Irineu e São Máximo Confessor. Olha o que ela vai dizer. Pois com esta igreja, Santo Irineu vai dizer isso, com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, São Máximo Confessor, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre ela. Então, veja, meus irmãos, aqueles que caluniam a Igreja Católica hoje, porque encontram algum erro que eles vão tentar atribuir a ela, porque teve a Inquisição, porque teve os Templários, porque teve isso, porque eles tentam achar algumas coisas que houveram de erro por parte dos filhos da igreja nesse tempo histórico e tentam generalizar para toda a história da igreja. Agora, meu filho, deixa eu dizer para vocês, no meio protestante também existem muitos erros, sabia? No meio ortodoxo existem muitos erros, no meio anglicano existem muitos erros. Isso aí, a igreja, ela tem o seu papel, porque ela tem as chaves para poder corrigir o que está certo, o que está errado. A ti, Pedro, te dou as chaves do céu e da terra. O que ligares será ligado, o que desligar será desligado. Essa chave que depois foi dada também para a igreja toda, em comunhão com São Pedro, é a faculdade que a igreja tem para poder dizer o que é certo e o que é errado. Esta é a igreja. Esta mesma igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento que os protestantes usam até hoje. Se essa igreja ela é tão ruim, como é que eles aceitam os 27 livros? Que foi a igreja que definiu. Não, foi o Espírito Santo. Por meio de quem? Por meio da igreja. Então não adianta vir falar isso com essas bobagens que vocês estão ouvindo. Sabe por que eles estão falando isso agora? Eles voltaram a atacar a igreja com grande força. Porque tem muito protestante, inclusive pastores, retornando para a igreja católica. E há um desespero neles. Essa igreja permanecerá firme até o fim. Do outro lado, vai se desmembrando e divisões, desmembrando e divisões. Do lado de cá, ela permanece na segurança dos seus princípios. E ainda que alguns saiam, vai chegar uma hora que vai voltar. E Deus sabe de tudo.
Deus sabe também do interior do coração das pessoas. Nem todo mundo que saiu da Igreja Católica saiu porque são pessoas ruins. Muitas vezes saíram porque se decepcionaram com, às vezes, a nossa própria falta de testemunho. Acordemos para isso, tá? Muitas pessoas que saíram da Igreja Católica saíram porque teve um período da igreja que só se falava de política, outro período da igreja que foi briguinha de panelinha. E aí nós temos que fazer o nosso exame de consciência para saber o porquê que as pessoas estão saindo da Igreja Católica. Não é por causa da nossa doutrina. Não é mesmo, porque quando descobre a doutrina, retornam. Na verdade, muitas e muitas vezes, quando você escuta as pessoas que falam por que sair da Igreja Católica, é porque tiveram um mau testemunho dos padres, porque tiveram muita briguinha ali de panelinha, porque não se teve um grupo de estudo aprofundado na igreja. Então talvez isso tenha que nos alertar e nos ajudar que nós precisamos estudar a nossa fé. Rezar como devemos rezar, valorizar a nossa doutrina, rezar a Santa Missa como pede a igreja, ensinar a história da vida dos santos. Meu Deus do céu, quando a gente estuda a vida de cada santo, porque quando a gente fala de santo, o protestante acha que a gente está falando de imagem. Não, tem as imagens, mas uma coisa são a vida dos santos, outra coisa são as imagens que se fazem. Então coisas que se relacionam, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é, a economia das imagens, outra coisa é a história de um santo. Como nós vimos na Carta aos Romanos, a igreja é chamada santidade. Portanto, todos na igreja precisam buscar a santidade. E há aqueles que alcançaram uma vida exemplar, uma vida de santidade, que nós podemos oferecer como modelos. Afinal, se eu me recordo, São Paulo disse, imitai-me na fé. São Paulo está se colocando como referência, porque é santo. A vida dele é santa e é uma referência, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, Beato Calacutes, São José de Anchieta e tantos outros santos que nós poderíamos citar aqui, São Felipe Neri, e quantos outros santos nós poderíamos citar como exemplos de fé. Tudo isso na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, bem-vindo a você que está conhecendo agora a Igreja Romana por este vídeo. Bem-vindo, essa é a tua casa. Bem-vindo à Igreja Católica de Roma, que evangelizou todo o Ocidente hoje que nós conhecemos.